esteja convosco. Está no meio de nós. Anúncio da boa notícia de Jesus Cristo, escrita segundo o evangelista São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos, e nesta noite, na minha pessoa e voz, conta a mesma parábola para a nossa comunidade aqui reunida. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre? Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvada seja também a Mãe de Jesus e nossa, para sempre seja louvada. Nós rezamos bonito no Salmo de resposta: quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Eu diria, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que Deus tem duas casas. E por sermos nós filhos e filhas dele, nós estamos habitando nesta primeira casa de Deus, e daqui mais algum tempo nós vamos habitar a segunda casa de Deus, né? Essa casa primeira de Deus que nós estamos habitando, e é uma casa muito amável, é este mundo, é este espetáculo que se apresenta diante dos nossos olhos. E realmente essa casa é maravilhosa, verdade ou não, minha gente? Pelo menos eu gosto por demais de andar para baixo e para cima aí, pulando que nem tico-tico no fubá. Apesar dos pesares, apesar dos desafios e dificuldades que não somente o padre, todos nós experimentamos ao longo da nossa vida, a nossa vida neste mundo, se é bem vivida, não é de se julgar fora. E nós devemos fazer, meus queridos e amados irmãos e irmãs, da nossa vida neste mundo, um aperitivo daquilo que nós vamos experimentar na eternidade, que é a nossa segunda casa. Essa casa é uma casa provisória. Nós vamos ficar simplesmente por algum tempo, né? Nem todos vão ter a graça de ficar nesta casa como a Elizabeth II, que morreu ontem, com 96 anos. Se bem que tem gente aí que está com os cabelos grisalhos, já está aproximando dos 80, dos 90, né? Mas, de repente, meus queridos e queridas, o segredo da nossa vida nem seja a gente viver tanto tempo nesta casa, neste mundo, mas é a gente viver bem cada instante, cada segundo, cada dia em que a vida vai acontecendo para nós. Essa casa de meu Deus que nós estamos habitando por algum tempo é uma casa maravilhosa, né? É a nossa casa comum.
E esta casa tem tanta coisa boa para oferecer para nós. Tem ou não tem? Tanta coisa, tanta comida gostosa, tanta gente boa para a gente se relacionar, para a gente conviver. É o ar que respiramos, é a beleza da natureza. Pena que a gente, eu acho que não dá para ver, só o pessoal mais do fundão, né? A beleza da lua, o sol nos visita sempre, nós temos tudo o que a gente precisa para a gente viver bem a nossa vida nesta casa primeira em que habitamos, a Mãe Natureza tem para nos oferecer. Mais uma vez o Padre o diz, para quem sabe viver, a vida neste mundo não é de se jogar fora não, né? E como é que nós devemos viver a nossa vida neste mundo, minha gente? O finalzinho do salmo que nós rezamos, o Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. O que é que significa, minha gente, a gente caminhar na justiça, enquanto a gente vive a vida da gente neste mundo? O que é que significa? Significa a gente caminhar bem, significa a gente caminhar sempre colocando em prática a vontade de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura o apóstolo Paulo falando assim: ai de mim se eu não evangelizar. Foi missão do apóstolo Paulo, é missão do Padre, é missão de você que reza o terço, é missão da nossa igreja, da nossa comunidade, evangelizar. Se alguém perguntar para você qual é a sua, qual que é a nossa missão, é essa, evangelizar. Ai de nós, minha gente, usando as palavras do apóstolo Paulo, se não evangelizarmos. O que é que significa a gente evangelizar? O que significa a gente evangelizar? Evangelizar, minha gente, é a gente tornar Jesus conhecido. É a gente tornar Jesus amado uns para os outros. E para a gente evangelizar, por primeiro a gente tem que ser evangelizado. Para a gente ensinar, a gente tem que aprender. Para a gente educar, a gente tem que ser educado. Nós estamos no mês de setembro, não é? Mês de setembro é especialmente dedicado à Bíblia Sagrada, dedicado à Palavra de Deus. Todos nós, meus queridos e amados irmãos e irmãs, devemos valorizar sempre mais a Palavra de Deus. É o livro por excelência de oração do cristão. Não pode, por exemplo, ter o terço dos homens se não se tem a leitura, a proclamação da palavra de Deus. Tem que ter a palavra de Deus também, quando se reúne para rezar o Santo Terço. A palavra de Deus, ela nos evangeliza, ela nos educa, ela nos qualifica para sermos homens e mulheres aptos a toda boa obra. A palavra de Deus, ouvida, rezada, meditada e acolhida em nosso coração, em nossa vida, meus queridos e amados irmãos e irmãs, faz com que a gente seja verdadeiramente cristão. Sabe, o cristão é aquele que não se parece consigo mesmo. O cristão é aquele que se deixa cada vez mais identificar por Jesus Cristo. A sua proximidade, a sua comunhão, a sua intimidade, a sua experiência de Jesus em sua vida, o leva a dizer como o apóstolo Paulo. Veja só, minha gente, depois que São Paulo fez em sua vida a experiência da pessoa e do projeto de Jesus Cristo, ele ficou uma pessoa diferente. A sua vida foi transformada.
formada. Antes de conhecer verdadeiramente o Evangelho, antes de fazer em sua vida a experiência pessoal, autêntica de Jesus Cristo, ele era uma pessoa, diria, ignorante, uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, uma pessoa temperamental, uma pessoa de difícil convivência. Mas depois que ele faz em sua vida a experiência de Jesus, ele se torna como que um cordeirinho. E ele se identifica tanto com a pessoa e com o projeto de Jesus, que ele diz essa palavrinha que também pode e deve ser encontrada sempre em nossos lábios. Já não sou eu que vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. Então, quando as pessoas olham para a gente, elas têm que ver na gente a presença do próprio Cristo, né? Por isso é que nós ouvimos o Evangelho. Veja só, minha gente, Jesus tem 3 ensinamentos importantes para nós no Evangelho. Primeiro, ele vai dizer assim: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Que tipo de cegueira Jesus está falando aqui, minha gente? Será que é a cegueira dos nossos olhos? Não é cegueira física. Eu diria que é cegueira espiritual. A palavra de Deus, ela retira de nós a cegueira espiritual. A palavra de Deus faz a gente ver as pessoas não com o nosso, mas sim com o olhar de Jesus Cristo. E como, minha gente, o mundo de hoje está carente de pessoas que veem com o olhar de Jesus Cristo. O olhar da ternura, da bondade, da misericórdia, da compaixão, o olhar da paz. Estamos vivendo uma realidade tão cruel, tão violenta, tão assassina, tão criminosa. Tem gente que ao invés de pregar a paz, está pregando o ódio. Ao invés de pregar o amor, está pregando a guerra. Ao invés de pregar a união, está pregando a divisão. Mesmo sendo gente da igreja, mesmo sendo gente da comunidade, é gente cega. É gente que precisa se deixar iluminar pela palavra de Deus. Tem gente que é a favor da vida, mas defende arma de fogo. Gente que diz que é a favor da vida e defende arma de fogo. Pode um cego guiar outro cego? Diz Jesus. Jesus quer curar a nossa cegueira, tá bom, minha gente? Para que a gente possa olhar o mundo, para que a gente possa olhar as pessoas ao nosso derredor, não com o nosso, mas sim com o olhar dele. E veja se isso não é verdade o que o Pai está dizendo, ó. Segundo o ensinamento de Jesus. Um discípulo não é maior do que o mestre. Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo não é mau não, tá bom, minha gente? Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por isso, mais uma vez eu digo para vocês, minha gente, nós que somos da igreja, nós que somos pessoas de oração, nós que somos pessoas de participação, nós que recebemos a graça, não somente do sacramento do batismo, mas dos outros sacramentos, nós não podemos parecer conosco mesmo. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo na vida de todas as pessoas, começando lá dentro da nossa casa. O esposo precisa ser Cristo na vida da esposa, a esposa Cristo na vida do esposo, os pais Cristo na vida dos filhos, os filhos Cristo na vida dos pais, os irmãos Cristo na vida uns dos outros, né? Nós devemos nos tornar cada vez mais parecidos. Não é conosco mesmos não, tá? Parecidos e mais do que parecidos, identificados a Jesus Cristo,
usando aquelas palavras do apóstolo São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. E o terceiro ensinamento que Jesus nos apresenta no evangelho de hoje é sobre a hipocrisia. Sabe, minha gente, hipócrita é a pessoa que só vê defeito nos outros. O marido só vê defeito na esposa, a esposa só vê defeito no marido, a gente só vê defeito nos outros, a gente só vê pecado nos outros, quando a gente não vê defeito, não vê pecado na gente mesmo, né? Então Jesus orientava as pessoas religiosas da sua época, e a palavra de Deus é sempre atual, orienta a nossa comunidade também, para que nós não nos deixemos contaminar pelo fermento da hipocrisia. Não nos deixemos envolver pelo fermento da hipocrisia. Jesus chamava os hipócritas da sua época de, sabe o quê? Eu conto para vocês. Chamava as pessoas hipócritas de sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Por fora estava branquinho, por fora estava bonitinho, mas por dentro só tinha podridão, só tinha catingueira, né? E nós não podemos e nem devemos ser hipócritas, ser sepulcros caiados, né? Ver defeitos só nos outros, quando a gente não reconhece os defeitos da gente. Diz Jesus que quando a gente corrige os defeitos da gente, a gente tem mais condição de ajudar as pessoas a corrigir também os seus defeitos, né? Então, meus queridos e amados irmãos e irmãs, participando da Santa Missa, nesta sexta-feira, no 9º aniversário do Terço dos Homens, vamos nos deixar todos contagiar pela palavra de Deus, né? Para que a palavra de Deus tire a cegueira, não dos nossos olhos, tire a cegueira da nossa mente, tire a cegueira do nosso coração, para que nós sejamos verdadeiramente transformados pela palavra de Deus, para que sejamos, a exemplo de Nossa Senhora, verdadeiramente evangelizados, para que nós nos tornemos, na vida dos nossos irmãos e irmãs, pessoas verdadeiramente evangelizadoras. Que nós, com a nossa palavra e também com a nossa vida, possamos tornar Jesus não somente conhecido, mas também Jesus amado pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Deixa de rezar não, tá bom? Não deixa de rezar. Eu diria que mais do que em outros tempos, nós estamos precisando de oração, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos tenebrosos, tempos obscuros, né? E que nós não podemos desanimar não, tá bom? E a força para a gente manter-se sempre de pé, sempre caminhando, ela vem de Deus, né? Por isso, vamos rezar sempre, rezar o Santo Terço, participar da missa, nos alimentar da palavra de Deus, nos fortificar pela presença de Jesus na Eucaristia, para que nós estejamos cada vez mais na intimidade, para que nós estejamos cada vez mais na comunhão, na amizade com Jesus Cristo, né? Para que nós possamos dizer uns aos outros: já não sou eu que vivo, já não somos nós que vivemos, é Cristo Jesus que vive não somente presente no meio de nós, mas que vive presente nas nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.